Bom dia, 1000 vezes bom dia, mais de 1000 vezes, literalmente bom dia, né, Mari? O Louro José lembrou do nosso aniversário. Obrigada, Louro. Obrigada, Ana Maria. Obrigada a você que está ligado no Bem-Estar já faz 6 anos. Uma alegria estar aqui com você. Vizinhança maravilhosa. De um lado, Ana Maria e Louro José. Do outro lado, a Fátima Bernardi. Eu estava olhando assim, o que acontece com 6 anos de vida? 6 anos de vida no aprendizado de uma criança. O João e o Miguel vão chegar rapidinho nisso. Mas tem uma coisa super interessante. É quando a criança começa a distinguir uma palavra de uma frase e de um parágrafo. Olha que legal para nossa história também, né? O que começou como uma vírgula, um ponto de exclamação, umas reticências, vira uma palavra, vira uma frase e agora é um parágrafo, um capítulo que está sendo escrito todos os dias com você aí do outro lado, nossa companheira, nosso companheiro, nos hospitais, nas salas de dentista, nas salas de exames clínicos, nossa companhia. Nas padarias. Muito legal essa convivência. A gente já é amigo, eu sou irmão da Mariana. Eu sou a irmã mais velha dele. Embora seja bem mais nova. E a gente é super amigo nesse tempo todo. Que amizade foi feita nessa travessia oceânica desses 6 anos, né? E nas bodas de 6 anos significam bodas de açúcar. Oh, que delícia! Que delícia! Que bom, não é? Só que açúcar faz mal pro dente, né? Pois é. Justo hoje a gente vai falar sobre o sorriso. Quais são os cuidados que você tem que ter com os dentes? É fundamental, né? Pra você sorrir gostoso, compartilhar essa alegria nossa de todo dia aqui. E tem uma escolha que às vezes é difícil de fazer. Você sabe qual é a escova de dentes ideal? É muita variedade, demais da conta. Você não sabe, você tem que ir pelo dentista, você não sabe qual, porque às vezes você está comprando uma que você pensa que é boa e não é, né? Pois então, e se não escovar bem, o que acontece? O tártaro pode se acumular? Tomo todos os cuidados, mas o tártaro persiste nos meus dentes. O Dr. Gustavo Bastos, dentista, vai explicar quando isso acontece e mostrar que passar o fio dental corretamente ajuda a evitar o tártaro e as cáries. Quem usa aparelho também não pode se descuidar não, gente. Depois do tratamento vem a placa de contenção. E tem que usar mesmo. O dentista da Daniela bem que avisou. Vai entortar. Entortou mesmo. Placa de contenção é necessária para evitar que isso aconteça. E hoje o outro dentista, o ortodontista, Dr. Ricardo Machado, vai ajudar a gente a entender isso. E uma perguntinha para vocês. Vocês acham que cárie pega? Entra lá na nossa página na internet, g1.com.br/bem-estar. Mande também as suas dúvidas. Para a gente começar, vamos falar sobre tártaro e cárie. Por que algumas pessoas têm mais tendência a ter esse tipo de problema nos dentes, na boca? Bom, tem uma questão genética, tem uma questão também de alimentação, mas tem muito a ver com a higiene de todo dia. Para muita gente não é fácil sentar na cadeira do dentista e enfrentar esse barulhinho aí. Pior ainda é descobrir que tem cárie ou tártaro, aquela placa cheia de bactérias nos dentes. E algumas pessoas têm esse tipo de problema com mais frequência. É o caso da Mônica. A sensação que eu tenho é que sempre meus dentes estão sujos, a princípio. E chega a ser desconfortável quando você vai sorrir, né? Esse tipo de coisa. E a sensibilidade, que aí ocasiona muita sensibilidade nos meus dentes. E olha que a Mônica se cuida, viu? Eu tomo todos os cuidados, mas o tártaro persiste nos meus dentes. O tártaro forma uma placa amarelada como essa. Já um dente com cárie costuma ter manchas brancas. Pacientes que têm esse problema precisam ir mais vezes ao dentista. Tem pacientes que às vezes até mensalmente ou bimestralmente você tem que estar fazendo uma higienização, uma limpeza, né? Para que não ocorra problemas de cárie ou doenças gengivais. Esta professora de odontologia da Unesp em Araraquara explica que o consumo de açúcar provoca o surgimento de cárie e de tártaro. É que as bactérias comem o açúcar e transformam esse açúcar em ácido que vai atacar o esmalte dos dentes. Ter uma alimentação saudável ajuda a prevenir. Para que a saliva esteja balanceada, rica em minerais, que vai auxiliar na diminuição da cárie e também no depósito de minerais formando o tártaro. Outra dica importante para evitar a cárie e o tártaro é cuidar da higiene. Além de escovar os dentes direitinho, usar o fio dental faz toda a diferença. Mas qual é o erro mais comum das pessoas, hein, professora? Passar o fio com muita força e machucar a gengiva. Então vamos lá. O ideal é que você coloque apoiado na superfície do dente e faça movimentos de vai e vem até atingir
um pouquinho abaixo da gengiva. Da mesma forma do outro lado, lembrando que o importante é soltar um lado e remover o fio puxando e nunca forçando para baixo. O fio dental elimina a placa de bactérias entre os dentes e alcança pontos em que a escova não chega. A Mônica, que mostramos no início da reportagem, capricha na limpeza e já diminuiu o açúcar da dieta. Meu sonho é sorrir sem tártaro, com certeza. Tem um sorriso tão bonito a Mônica, né? E é uma dupla dinâmica, né, doutores? O fio dental e a escova de dente. Mas, às vezes, a composição do dente pode ajudar e pode atrapalhar também. Isso vem de nascimento? É natural de fábrica? Olha, Fernanda, a gente não pode culpar os pais por tudo, tá? Mas, de fato, a qualidade, a característica do esmalte que a gente tem, ela pode ter uma herança genética muito relevante. O esmalte, a qualidade da saliva, e você não vai acreditar, mas até a preferência por alimentos. Existem estudos que dizem que tem pessoas que preferem comer mais doce do que salgado. Sempre tem alguém na família, né, que adora um docinho. Às vezes isso tem um componente genético, sim. E aí a gente vai ter essa mudança aqui de estrutura. A gente tem um esmalte mais firme. Você está doida para partir esse dente aqui, né? Não, eu só quero saber o que vai acontecer aí. Então, como é que você vai fazer isso? Esse aqui supostamente seria o mais firme. Você vê que é um, né? Você vê toque, 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 toque. Olha que firmeza. Olha, doutor. Isso aqui, né? É aço. Olha, a consistência é maior. Né? Às vezes há diferença também na espessura. Um esmalte pode ser mais fino, um pouco mais espesso. Então, essas variações, elas são variações ditas genéticas, a gente herda isso. Mas é importante lembrar que, para cuidar dos dentes, a gente não vai contar apenas com dentes mais fortes ou dentes que não são fortes assim. O importante é prevenir. Prevenção. Sempre. Olha aqui, a gente está vendo aqui a estrutura, a espessura, que ela é significativa. Vamos ver esse aqui. Ela é menor. Quem falou que não ia ter bolo no aniversário do bem-estar, né? Mas a gente está mostrando aqui a espessura do esmalte, né, doutor? Do esmalte, né? Lembrando que aí talvez o esmalte seja a camada branca e internamente a gente tem a dentina. É o que vem logo abaixo do esmalte. Olha aqui. Vamos comparar os dois, então. Os dois, né? Aqui, ó. E uma pessoa já nasce com isso, com essa diferença. Isso é uma qualidade, é uma característica do indivíduo. Então aqui a gente vê uma espessura que poderia ser, analogicamente falando, maior, contra aqui uma espessura de esmalte menor. Então, não apenas a espessura, mas também a calcificação desse esmalte é importante. Então, dependendo do tipo de esmalte, ou seja, da característica do seu dente, talvez o dente seja mais forte. E é por isso que a gente ouve aquelas pessoas dizendo: eu nunca escovo o dente, eu estou tranquilo e não tenho cárie. E outros que se dedicam tanto e que tem mesmo assim. Tem cárie mesmo assim. Então, existem essas características. Tem uma pergunta sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, foi indo também. A Juliana está perguntando: é mito ou verdade que o uso de antibióticos pode provocar cáries nas crianças? Ricardo, doutor, o que o senhor falaria para a Juliana? Eu diria que é mito. É mito. O antibiótico pode causar cárie. Na verdade, o que acontece muito é que durante os problemas em que as pessoas precisam tomar antibiótico, acaba que a higiene é um pouco negligenciada. E principalmente para as crianças. A criança fica chatinha, já tem que tomar antibiótico, mas já é difícil. Os dentes. Existe, na verdade, uma classe de antibióticos que, quando administrado na época de formação do dente, pode causar um manchamento na estrutura, né? Mas isso é uma classe de antibiótico. Não dá para falar que os antibióticos, de uma geral, fazem. Mas é importante escovar depois de dar o medicamento, né? O que a gente tem que entender é que, muitas vezes, a criança que toma antibiótico, ela toma de que forma? Xarope. E o xarope é o quê? Açúcar. É doce. Então, se eu tenho essa quantidade de doce na boca da criança, mas o pai, que está, obviamente, mais preocupado com a doença do que com a higiene, acaba que, durante um tempo, isso pode potencializar o risco de cárie e a criança tem cárie. A culpa é de quem? Do antibiótico? Não. Mas isso, às vezes, gera uma confusão. Não é de ninguém nesse caso, né? É da doença que se instalou lá. Da cárie, das bactérias, da placa. É difícil. Olha lá, a gente tinha feito uma pergunta para você. Você acha que cárie pega? Olha a resposta. A maior parte das pessoas diz que não. 54% das pessoas disseram que não. Cárie não pega. E 45% acham que sim, que cárie pega. Quem acertou? Olha, a cárie, ela é uma doença contagiosa. Geralmente, a gente pega a cárie da pessoa que cuida da gente quando a gente é bem pequenininho.
É a mãe, é uma cuidadora, é o pai. Então a gente adquire essas bactérias desde pequenininho. Agora... Como? Pelo beijo? Pelo beijo, saliva, pelos talheres, copo, chupeta, caiu no chão, aí o pai limpa a chupeta e bota na boquinha da criança. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao risco de cárie e à qualidade da saúde de quem cuida. Porque quem tem, de repente, dentes que não são muito bons, transmite essas bactérias para a criança. Então, a cárie pode ser transmitida sim, geralmente na infância, mas... Quando a gente é adulto, você também troca essas bactérias. E no carnaval isso acontece com frequência. No carnaval a gente já falou, né? 80 milhões de bactérias trocadas num beijo. E aí a cárie está incluída aí nessa as troca. Bactérias As bactérias que vão causar cárie, sim, elas... Com relação à cárie, doutor Gustavo, é o uso do selante. Esse selante é um medicamento usado exclusivamente pelos dentistas? Olha, o selante ele tem que ser aplicado por dentistas, tá? Eu vou passar Qual é cá. a ideia do selante? Os molares, por exemplo, que tem essa anatomia aqui muito definida, geralmente apresentam cárie nessa superfície. É a principal área de cárie. Nos jovens, nos adolescentes. A ideia é aplicar como se fosse um selante e a ideia é selar essa superfície e quando se faz isso, você acaba que diminui a chance em 90% de você desenvolver cárie nessas regiões. Agora é importante lembrar que se aplica o selante, você não está tranquilo. Você tem que continuar limpando os dentes. Isso não é uma garantia que você não vai ter cárie. Você não vai ter cárie na região que foi selada. É só um cuidado a mais, né? Além de uma série de outros cuidados. É a prevenção como um todo, escovar, passar fio dental e um selante para aquela criança, aquele jovem que de repente tem um risco de cárie maior. Ana Carolina tem uma perguntinha, mandou pra gente, vamos ver a dúvida dela, qual é. Escovar os dentes com bicarbonato de sódio prejudica o esmalte, doutor Ricardo? Sim, Mariana, prejudica sim, porque o bicarbonato de sódio ele é altamente abrasivo. Então você está praticamente passando uma lixa no dente. Como se você estivesse descascando esse esmalte que a gente mostrou aqui, exatamente. Fazendo isso. Uma coisa bem abrasiva. Você está prejudicando aquela camada. Então a escovação frequente com bicarbonato pode trazer problemas sim. Não use. Não é para uso frequente. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer os aparelhos mais modernos para você consertar o seu sorriso e também vai dizer que você precisa, sim, depois desse tratamento, usar as placas de contenção. Você já ouviu falar nelas? A gente volta já já, depois do intervalo. Usei uns 3 meses, aí fui largando, né, achando que estava tudo certo, né? Aí depois de um certo tempo, um ano e pouco, ele voltou a encavalar. Saúde! Estamos de volta. A gente tem uma mensagem, né? Uma mensagem da telespectadora Carla. Olha que ela está dizendo, também faço aniversário hoje. Opa, parabéns, Carla! Parabéns, 40 anos, hein? Puxa vida. A minha nora, Dri, também faz aniversário hoje, dia 21 de março. De março? Não, fevereiro. Valeu, Carla, parabéns. Agora a gente vai falar de contenção, é isso? Contenção. Quando a gente estava escrevendo, pensando esse programa junto com a equipe, aí a Maria pôs assim, sem contenção. É melhor sem contenção? Não. Ou é melhor com contenção? No caso dos dentes, é melhor com contenção. A plaquinha de contenção aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas tem uma reportagem sobre esse assunto, né, Fê? A Valéria Almeida vai mostrar por que é importante o uso da contenção depois do uso dos aparelhos, para que tudo não volte a ser como era antes. Laila e Daniela frequentam o mesmo consultório, um lugar especializado em endireitar sorrisos e mordidas. As duas usaram um aparelho fixo para corrigir antigos problemas. Eles eram encavalados, os dentes, né? Era bem visível, em cima e embaixo. Foi constatado que meus dentes não estavam alinhados e que eu tinha uma mordida cruzada, ou seja, ela não era uma mordida correta. Depois de ter os dentes alinhados pelo aparelho fixo ou pelo removível, é a hora da contenção. E esse aparelhinho aqui, ó, parece simples, mas não dá para descuidar. Ele é fundamental para manter o bom resultado. Essa foi a orientação que as duas, já livres do aparelho, receberam. Fazer a contenção com essa placa. Sem isso... Pode não ter valido nada, você perdeu tempo e dinheiro, para falar a verdade.
mas cada uma é cada uma, né? Usei uns 3 meses, aí fui largando, né? Achando que estava tudo certo, né? Aí depois de um certo tempo, um ano e pouco, ele voltou a encavalar. Eu me esforcei para ter disciplina, para sempre lembrar as palavras do dentista. Não tire a placa. É fácil ver o resultado. Estou me sentindo linda e maravilhosa. Meus dentes estão maravilhosos. A Daniela se arrepende por não ter usado a placa. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria? Teria usado, né? 1 ano a contenção. Bendita, né? A placa é necessária porque mesmo depois de corrigidos pelo aparelho, os dentes continuam a se mover e podem voltar a entortar. Eu utilizo daí essa contenção, em alguns casos, por tempo médio de 1 ano. A partir da utilização desse aparelho, os primeiros 6 meses eu peço para que ele utilize ao máximo, porque existe uma reorganização periodontal, seria o ligamento do dente, que liga o dente ao osso, e a parte óssea também tem que fazer uma pequena remodelação. Nos outros 6 meses, o uso é menos frequente, normalmente na hora de dormir. O objetivo realmente é conter esses dentes na posição em que você atingiu, né, ao final do tratamento. A Daniela foi avisada. Sabe o que o dentista dizia? Vai entortar, vai entortar. Entortou mesmo. A Laila, que anda rindo à toa, está sempre com a placa de contenção na bolsa. Usa quando dorme e se esquece por algum motivo, logo sente a diferença. Você acabou se acostumando com ela? Eu me sinto pelada sem ela. Dois exemplos muito distintos, eu me identifico com a Dani, que ela falou que ia entortar, entortou de novo. Eu também já deixei de usar a placa de contenção e entorta mesmo. Não tem jeito, tem que usar. Não tem jeito, tem que usar. Tem que usar. É chato, mas tem que usar. Então, esse tipo aqui, as pessoas podem usar tanto de noite quanto de dia? Tem que usar o dia inteiro ou dá para ficar só à noite com a placa de contenção? Pois é, Mariana, as pesquisas mais recentes, elas mostram que você não tem muita diferença de efetividade de você usar a contenção parte do dia, seria à noite, ou usar o período longo, durante o dia inteiro, né? E também, hoje em dia, a gente não recomenda muito o uso por períodos curtos, assim, por períodos determinados. A gente sabe que os dentes, ao longo da vida, eles se movimentam. Graças a Deus, senão a gente não conseguiria fazer as correções. Mas eles não são uma estrutura completamente estável. É diferente de uma analogia que a gente pode fazer com o osso, quando a gente quebra. A gente faz uma fratura, coloca o osso no lugar e usa uma contenção, que é o gesso, para manter aquele osso para se calcificar. Só que diferente do osso, o dente é uma estrutura dinâmica, ele muda de posição. Ele tem fibras elásticas presas a ele e presas aos dentes do lado. Então, aquilo é uma estrutura dinâmica e vai se movimentar ao longo da vida. Então, a gente precisa ter alguma coisa que oriente para que não fuja muito do que a gente conseguiu no final do tratamento. A gente vai ver outro tipo de contenção agora numa ilustração que a gente está vendo aí, ó. Esse também é um outro tipo de arame de ferrinho. Essa é uma contenção até mais tradicional, onde você tem, é parecido com um aparelho removível, né? Você tem uma parte de ferro, de aço, na verdade, que fica passando pela frente dos dentes, e no palato, no céu da boca, tem uma parte de acrílico que faz a estrutura. Esse aparelho é passivo, ele não está causando nenhum tipo de movimentação. Inicialmente, a ideia é manter aquela posição que foi obtida com o tratamento. A gente tem outros exemplos de contenções fixas e móveis também, que podem ser usadas de acordo com a disponibilidade, né? A gente tem uns aparelhos aqui, esses aparelhos eu nem vou encostar, porque tem 6 anos que o Bottini fala comigo para não ficar atrapalhando as coisas. A gente está vendo aí a deformidade das arcadas de acordo com o mau uso ou não uso dessas contenções, né, doutor? Na verdade, quando a gente começa um tratamento, os dentes estão em posições ruins, como esse que você estava mostrando aqui. Só que a tendência disso acontecer, de você ter uma recidiva com a pessoa que não usa contenção, ela provavelmente não vai voltar a uma situação igual à inicial. Mas você vai ter movimentação e vai ter perda de parte do que foi conseguido com o tratamento. O Bottini bem disse, isso não é o aparelho. Claro, isso não é o aparelho. Essas são arcadas tortinhas. O aparelho está do lado de cá. Aí o exemplo do aparelho está aqui, que a gente está vendo nesse modelo de acrílico aqui, né, doutor? Sim, esse modelo ele ilustra 2 tipos de aparelho. Na verdade, é o aparelho fixo, que é para movimentação dentária, né? E aqui nós temos 2 tipos, o metálico, que é mais tradicional, e temos os aparelhos... O metálico é o azulzinho que a gente está vendo? Esse aqui. Tá? E o outro? E a gente tem o aparelho estético, que são aparelhos de materiais que se aproximam da cor do dente. Que quase não dá para ver que a pessoa está usando, né? Tem que chegar mais perto. Se você vê essa pessoa de longe, você quase não vai ver o aparelho. Atualmente, a gente ainda tem aqui um exemplo de um aparelho que é mais invisível ainda. Mesmo sendo um aparelho fixo. Seria esse daqui, exatamente. Que são os aparelhos
ditos de safira, que são uma cerâmica monocristalina, né? Ele é translúcido como vidro, então ele, na verdade, aparece a cor do seu dente. E ainda tem esse daqui que dá para colocar por trás do dente. Esse daqui, o doutor Gustavo estava explicando, é de ouro mesmo, né, doutor Gustavo? Porque o ouro é um material flexível, capaz de a gente se acostumar melhor com ele, a gente sente menos o aparelho. Esses aparelhos que são colados por trás dos dentes, eles evoluíram muito. Hoje em dia existem técnicas que fazem quase que aparelhos perfeitamente para você. O ouro, assim como outros metais, são muito flexíveis e maleáveis. Então é fácil de você confeccionar um aparelho só para você, usando essas técnicas mais modernas. Então, sim, aí tem um pouco de ouro, mas ele não é inteiro de ouro. Não é inteiro. Mas ele ilustra, né, doutor, aquela expressão de que hoje a gente não tem medo do dentista, a gente tem medo da conta do dentista, né? Depende. Eu não vou concordar muito com você, não. Tudo bem, mas a gente pode chegar num valor, já que nós estamos falando de tratamentos diferentes, não dá para cravar um valor absoluto, mas... Quais são as faixas que a gente está falando? Olha, o que eu sempre digo é que hoje em dia tem para todo mundo, tem para todos os bolsos. Se você quiser usar um aparelho mais acessível, o aparelho de metal funciona tão bem quanto e ele vai ter um valor menor. Agora, se você tem um nível de exigência maior, você quer estética, você não quer que apareça de jeito nenhum, você tem o céu como limite. Então, hoje em dia, eu acho tão bacana ver tantas pessoas usando aparelho, porque isso até uns 10, 20 anos atrás era inacessível. E hoje as pessoas têm acesso a isso. Esses mais modernos, como a gente está vendo aí, colados por trás ou transparentes, eles de fato têm valores altos. E é difícil precisar o valor, porque cada profissional vai E os fazer mais o seu. baratos? Isso tem pessoas que cobram R$100 por mês, às vezes, né? O pessoal cobra como se fossem consultas mensais. Então, 100, 80, eu já vi de tudo. Então, eles são muito acessíveis hoje em dia. O importante é encontrar um profissional que seja especializado em ortodontia, sempre, para que ele possa fazer um diagnóstico preciso, um plano de tratamento e atingir os resultados que ele sugeriu. Muito bem. Falar em variação de preço, variação de escolha, a Mariana estava comentando comigo que ontem foi ver o preço de uma escova de dente. Não, inacreditável. Estava numa farmácia, por curiosidade, a gente ia fazer o programa hoje, estava olhando o preço, R$694 uma escova de dente. A gente perguntou para os doutores se realmente isso existe. Mas é que a variedade é tanta, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Pois é, será que vale mesmo? Meu Como é que escolhe uma escova daqui a pouco? Essa cabeça pequena é importante para que a pessoa consiga levar a escova a todas as áreas da boca. Então, escovas com cabeça muito grande dificultam isso. Bem-vindo de volta! Tá na hora da gente saber o que acontece? No Brasil, no mundo, G1 em 1 minuto. Olá, bom dia! Começou agora há pouco a sessão que vai sabatinar o Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. A sabatina deve durar até o final do dia e o Alexandre de Moraes deve responder a questões polêmicas como a sua ligação com o PSDB e a acusação de ter plagiado um livro da Espanha. E um estudo de uma universidade dos Estados Unidos mostra que o vírus da Zika aumenta a chance de aborto espontâneo no começo da gravidez. A pesquisa que foi feita com ratos aponta que no segundo trimestre da gravidez já diminui o risco. Os pesquisadores disseram que o desafio agora é encontrar uma maneira de impedir que o vírus passe da placenta para o feto. E você já visitou algum parque nacional aqui do Brasil? Dados do Instituto Chico Mendes mostram que no ano passado os parques nacionais tiveram recorde de visitação. Foram mais de 7,5 milhões de pessoas. E o melhor é o 10º ano seguido de aumento no número de visitantes. O lugar com mais turistas é o Parque da Tijuca, no Rio, onde fica o Cristo Redentor, seguido por Foz do Iguaçu, Jericoacoara e Fernando de Noronha. Fica aí a dica para as próximas férias, Mariana e Fernando. Tamo bem de... Que legal, Paulinha, hein? tamo bem. Quem sabe pro carnaval já dá, né? Já dá para pensar. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Muito bem. Valeu, Paulinha. Bom trabalho, hein? Para vocês também. Beijo. Beijo. Bom, olha só. Chegando ali em Biúna, lá no condomínio, lá no bairro da Ressaca, dá para comprar uma escova de dente por R$3,30. R$3,30? R$3,20 sai. R$3,10. Mas aqui perto da TV, a Mariana foi encontrar uma escova de dente que custa... R$690. Gente. E como é que você escolhe uma escova perfeita, ou que pelo menos seja útil para cuidar dos dentes? Graciela Andrade vai ajudar a responder essa pergunta pra gente?
Ele abre caminhos, transmite alegria, simpatia. Pode ter certeza, por trás de um sorriso iluminado, existe uma escova de dentes. Pequena, média, escova com cerdas macias, cerdas arredondadas, de borracha, cerdas em V, diante de tantos modelos. Quem é que nunca teve dúvidas na hora de escolher a escova de dente? É muita variedade, demais da conta. Você não sabe, você tem que ir pelo dentista, você não sabe qual, que às vezes você está comprando uma que você pensa que é boa e não é, né? Juarez descobriu da pior forma. Machucou a gengiva por causa de uma escolha errada. Tive que abandonar a escova. O bem-estar foi conversar com o dentista Oscar Barreiro de Carvalho Júnior. Ele é diretor do Departamento de Análises de Produtos Odontológicos da Associação Brasileira de Odontologia. O primeiro conselho é escolher as escovas com cerdas macias. Aqui, por exemplo, nós temos 6 exemplos de escovas com cerdas macias, como esta. É uma escova que não vai ferir o tecido gengival e nem o tecido dental. E também devido à maciez, com uma leve pressão sobre os dentes, ela é capaz de abranger uma grande área da estrutura e higienizar com qualidade. É preciso observar também a cabeça da escova. Para ele, quanto menor, melhor. Essa cabeça pequena é importante para que a pessoa consiga levar a escova a todas as áreas da boca. Então, escovas com cabeça muito grande dificultam isso. Quem usa algum tipo de prótese precisa de escovas específicas. Notem que existem uns espaços entre os implantes e nesses espaços fica uma área que a escova comum acaba não entrando, não penetrando corretamente para higienizar. Então, nessa área seria interessante usar as escovas apropriadas, que são as interdentais ou unitufo, bitufo. E elas passam, ó, tá vendo? Então você consegue passar de um lado para o outro para higienizar sob a prótese. Essa escova é uma complementação, não uma substituição da escova normal. A vida útil das escovas não passa de 3 meses. Mas seja qual for o modelo, o importante é fazer os movimentos corretos. A gente vai apoiar a escova aqui, ó, o lado externo do dente e vai fazer esse movimento. E faço isso até chegar do lado oposto. O caminho certo para garantir um sorriso saudável e cheio de charme. Ou seja, né, doutor Gustavo, não precisa ser cara a escova para fazer um trabalho bom, né? Depende de quem está operando, quem está manejando. A gente já falou algumas vezes aqui da questão da força. Isso é fundamental, não fazer muita força na hora da escovação. Exatamente, exatamente. Se a gente forçar muito, a gente pode gastar o dente. Essa região aqui perto da gengiva é onde termina o esmalte. Então, se fizer uma força excessiva, você vai começar a expor o quê? A raiz, a gengiva vai descer e essa é uma área muito sensível. Então a pessoa começa a relatar o quê? Sensibilidade, vai comer um doce, vinagre, assim por diante, e começa a sentir. Dor. Ah, e a dor é insuportável, mesmo. Isso. Então, escovando devagarzinho, você facilita isso, você diminui esse risco. Exatamente. Tem que ser uma pressão leve, uma escova legal, não precisa ser uma escova muito cara. No mercado, que nem você comentou, tem de tudo. O importante é que você escolha uma e que você consiga limpar bem os dentes. Olhar depois, ver se não ficou nenhuma camadinha amarela, se não tem nada sobrando ali. Nas crianças, ver se não tem um restinho lá nos dentes de trás. O importante é desenvolver uma técnica e ser eficaz, tirar todos os restinhos de bactéria. A Graciela lembrou também do prazo de validade da escova, né? Em torno aí de 3 meses. Claro que pela forma de escovar, cada um vai ter o tempo, mas não deixar passar o prazo de validade é muito importante. Falando em tempo, Fê, nesses 6 anos de programa, a gente sempre fica esperando uma confusão do Fernando na hora que ele vai, por exemplo, cortar um bolo como esse. Ele se comportou muito bem hoje, mas telespectadores atentos viram que o seu relógio, Fê, ainda está no horário de verão. Não é que ainda está, ele já está, Mari. Ele já está... O que eu quero dizer para você, Fê, é que qualquer tempo do seu lado é muito bom. Meu Deus, seja no horário de verão, seja sem horário de verão, ó, esses 6 anos foram maravilhosos. Um Obrigado, beijo. Mari. Obrigada pela sua companhia. Beijo para os nossos telespectadores. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado, doutor Ricardo. Valeu, Vem aí, gente. Fátima Bernardes. Se cuida, gente.